Boa tarde, Sr. Presidente da Câmara, senhores e senhores vereadores, caros colegas do CIMAR, caros colegas da Câmara. A minha intervenção não é uma intervenção em nome pessoal, é uma intervenção em representação do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, da Comissão Sindical do CIMAR. E queria começar a minha intervenção dizendo que o Dia do Trabalhador é o dia 1º de maio, não é o dia 26 de julho. O dia 26 de julho é o dia no qual, há 133 anos, foi criado o município de Loures. E, portanto, nós assinalamos com o feriado municipal, que é o dia 26 de julho, e nesse mesmo feriado prestamos homenagem a vários cidadãos e também a trabalhadores do município pelos anos de serviço prestado, quer na Câmara Municipal de Loures, quer no CIMAR. De qualquer forma, não há para nós dúvida de que há uma festa para os trabalhadores nesse dia e não há dúvida que, e registámos como muito positivo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara aqui referiu durante o decurso da reunião, de que não iria haver convocação para os trabalhadores dos resíduos para o dia 26 de julho. Ainda bem que assim é, felicito o Sr. Presidente da Câmara, felicito a Câmara Municipal por esta decisão, que, aliás, vai no sentido de manter a tradição que sempre tivemos de que não houve trabalhadores. O serviço de resíduos não funcionou nunca no dia 26 de julho. Aproveito para referir, Sr. Presidente, que continua a Comissão Sindical do CIMAR a não ter a possibilidade de emitir parecer sobre o mapa de trabalho em feriados, pontes e fins de semana prolongados, que são as pontes, naturalmente, relativamente à divisão de resíduos urbanos. Sabemos que o processo internamente foi dado como concluído em dezembro de 2018, mas foi indevidamente dado como concluído, uma vez que sempre fez parte da rotina da conclusão desse processo a audição dos representantes dos trabalhadores. E não ocorreu desta vez. Há ainda um conjunto de pontos até ao final do ano, portanto, continua a ser oportuno a audição dos representantes dos trabalhadores, até porque teremos o mês de dezembro, que é um mês extremamente complexo, como sabem, pontos de Natal, pontos de Ano Novo, os feriados do 1 e do 8 de dezembro, e naturalmente que teríamos que articular aqui, ouvir as opiniões, tentarmos contribuir todos para a salvaguarda daquilo que são os direitos dos trabalhadores, mas também contribuir para que a prestação do serviço à população seja beliscada o menos possível. Depois, relativamente à questão da opção gestionária. A última opção gestionária que ocorreu no município de Loures foi ótima para os, na altura, SEMAS, porque havia verba para abranger todos os trabalhadores. Não foi tão boa no que diz respeito aos colegas trabalhadores da Câmara Municipal, uma vez que a verba que estava disponível não permitia abranger todos os trabalhadores e, portanto, várias dezenas ou algumas centenas de trabalhadores não foram abrangidos na Câmara por essa opção gestionária. É verdade que o Governo, no final do mandato, no final do ano de 2018, e em sede de LEO, se eu não estou em erro, em sede de Orçamento de Estado, previu a possibilidade de os municípios que tivessem verba orçamentada pudessem avançar com a opção gestionária já em 2019. Eu diria que uma medida destas e um descongelamento destes não deveria ser feito em sede de Orçamento de Estado, uma vez que, quando o Orçamento de Estado é aprovado, quando entra em vigor, que entra a 1 de janeiro de 2019, já todos os municípios do país
terão aprovado os seus orçamentos para 2019. E, portanto, trata-se de uma medida muito mais de efeito político do que de efeito concreto e de possibilidade de concretização para os municípios. Ainda assim, para nós a questão que se coloca é esta. Qual é o pensamento da Câmara Municipal e do Conselho de Administração do CIMAR relativamente à opção gestionária e à sua concretização? Isto porque nós não vemos nisto, que fique claro, nós sindicato, não vemos nisto a resposta para o congelamento de salários que já dura há 11 anos. Essa é uma matéria que injustificadamente o Governo Central mantém e que não resolve em sede de negociação com os sindicatos e que vergonhosamente mantém e vai transitar, essa é a sua intenção, vamos ver se assim será, pela luta dos trabalhadores, pretende fazer transitar e manter ad eterno o congelamento dos salários dos trabalhadores da administração pública, com salários de facto miseráveis, como todos nós conhecemos, e que são inaceitáveis. Aquilo que fez a política salarial deste governo, que foi descongelar as progressões, o que significou que, no caso do setor da administração local, metade dos trabalhadores foram abrangidos, a outra metade mantém-se exatamente como estava, e não permitir, isso sim, era o aumento geral dos salários, foi efetivamente uma medida que nos prejudica a todos os trabalhadores, mas prejudica também os municípios. Porque a capacidade de competir no mercado para contratação de novos trabalhadores é cada vez mais difícil. E nós conhecemos essa realidade no CIMAR. Nós conhecemos a realidade de querer contratar trabalhadores, de haver concursos que ficam desertos, de haver trabalhadores que realmente não estão disponíveis para ir trabalhar 650 euros a recolher lixo durante 7 horas por dia, em condições que são de trabalho extremamente penoso. Portanto, a questão que queria aqui colocar é a opção gestionária que não se insere em aumento de salários, mas insere-se em progressão, é aí que se insere, não é em aumento de salários. O Governo não aumentou salários a ninguém na administração pública, local e central, que fique claro, a não ser algumas classes mais, eu não direi privilegiados, porque quem trabalha não sei se tem a hipótese de ser privilegiado, mas, enfim, a outros setores da atividade, que não os da maioria. Portanto, para nós é importante sabermos com o que é que contamos relativamente à opção gestionária. Depois, também relativamente a uma questão que aflige bastante os trabalhadores do CIMAR. A questão, e nomeadamente os trabalhadores dos resíduos, a questão da entrega de circuitos, e neste momento são 5 circuitos entregues a privados. Circuitos que nós queremos conhecer quais são os critérios, porque é que foram estes 5 e não outros 5, isto porque aquilo que os trabalhadores colocam é que acabaram por ser os circuitos mais fáceis e não os mais difíceis. Há uma concessão em que se percebe, em que os trabalhadores do CIMAR percebem que os trabalhadores que estão afetos a essas empresas privadas não têm informação, são trabalhadores extremamente precarizados e que não têm condições para estar também a fazer o trabalho da melhor forma. Poderão vir a fazer, mas a verdade é que não estão no momento. Portanto, porque é que foram estes circuitos e não outros? E se nós estamos a acompanhar o tipo de mão de obra que está a ser afeta a estas contratações. E depois, se nós pensamos ficar por aqui, o que é que pensa a administração disto? O que é que pensa o Sr. Presidente da Câmara? Se pensa ficar por isto, por 5 circuitos? O que é que estamos a ter de política de aquisição de viaturas? O que é que estamos a ter de política de admissão de pessoal? Nós queremos ficar tranquilizados quanto a isto. Tranquilizados dentro daquilo que é possível
ficar tranquilizado num mundo em que à nossa volta está permanentemente em estado de provisório. Mas nós queremos ter a noção de que os CIMAR não caminham para a privatização. Agora, temos que acreditar nisto. Queremos perceber e queremos acreditar nisto. Porque, de outra forma, o que nós verificamos é que tudo aponta para o outro caminho. A correlação disto com o protocolo estabelecido com as juntas de freguesia, aquilo que indica a muitos e muitos trabalhadores é que o serviço caminha a ser desativado no CIMAR. E nós queremos acreditar que isto não é assim, Sr. Presidente. E queremos acreditar por tudo aquilo que temos ouvido de si, por tudo aquilo que temos ouvido da administração do CIMAR, quer do administrador Pombinho, que está ao seu lado, quer do administrador Palpiteira, quer daquilo que conhecemos, daquilo que é o projeto político que lidera esta Câmara Municipal. Nós acreditamos que assim não será. Mas a fé às vezes move montanhas, outras vezes não. E nós, acima de tudo, acreditamos a partir da prática que vamos analisando cada dia. Nós somos pelos CIMAR. Nós defendemos os CIMAR resultam da nossa luta e da nossa ação. E da nossa proposta também. Portanto, é neste projeto que nós queremos continuar. Muito obrigado. Vou então responder a estas importantíssimas questões e depois darei a palavra também ao Sr. Vice-Presidente para também intervir sobre esta matéria, uma vez que tem esta responsabilidade da área dos resíduos no CIMAR, para dizer, em primeiro lugar, que nós vivemos nas estruturas públicas em geral e, em particular, em estruturas com a complexidade, como tem o trabalho de recolha de resíduos, de abastecimento de água e de tratamento de esgotos, entre outras coisas, anos e décadas em que todo o contexto jurídico, político e administrativo empurrou e empurra para a diminuição da capacidade das estruturas públicas. É este o contexto em que nós vivemos. Um contexto que, ao longo dos anos, foi sendo de forte limitação da contratação de trabalhadores, de recursos para contratar equipamentos e outros meios e instrumentos que, ao serem dificultados e limitados para as estruturas públicas, visam, quem os delineou assim a partir da administração central, é essa a intenção que tem, visa criar cada vez maiores dificuldades às estruturas públicas de prestação de serviços públicos essenciais, como é o caso do CIMAR. E é preciso não perder de vista que essa situação nem se alterou nestes últimos 4 anos, no fundamental, nem se altera simplesmente com a mudança de orientação ao nível autárquico, porque há todo um conjunto de contingências gerais que limitam fortemente a nossa ação. Por exemplo, esta administração tem vindo a reivindicar, secundando aquilo que os trabalhadores têm dito e exprimido junto do Governo, a necessidade de se alargar para os municípios em geral o subsídio de penosidade e risco, sem que isso tenha tido qualquer resposta por parte da Administração Central. E estas dificuldades depois verificam-se no concreto. Nós temos hoje uma situação de aumento significativo de deposição de resíduos, complexidades maiores do que há uns anos atrás. Temos tido a capacidade de aumentar sistematicamente, fruto do esforço dos trabalhadores do município, a recolha de resíduos. O primeiro semestre de 2019 veio comprovar mais uma vez isso. Há um novo aumento da recolha, isto é, houve capacidade para aumentar ainda em cima do que se aumentou nos anos anteriores a recolha de resíduos, e isso tem de ser valorizado, embora todos constatemos que há situações de difícil gestão com os meios que atualmente temos. Esta administração, no mandato anterior e no atual, tudo tem feito para reforçar o serviço público, desde logo com a criação do CIMAR,
porque vale a pena não esquecer, como diz ali o Vice-Presidente, isso para alguns já será o canal História, mas não é realidade bem presente e bem concreta, que foi possível, com esta administração, inverter um processo em curso e bastante adiantado de privatização de uma parte do CIMAR. E sem isso, sem essa decisão e o fim dessa negociação, logo nos primeiros meses do mandato anterior, tudo o que estamos hoje a discutir seria um pormenor em relação aos problemas que teríamos certamente com essa decisão que estava ensejada. Investimento no serviço dos resíduos. Já contratámos 60 trabalhadores nos últimos anos. Está a terminar um novo concurso para entrarem mais 8 trabalhadores para o setor dos resíduos. A administração determinou que deve ser utilizada a reserva de recrutamento que existe nesse concurso para integrar mais trabalhadores do que aqueles lugares que foram postos a concurso, de forma a preencher o mapa de pessoal, os lugares no mapa de pessoal que estejam disponíveis. Mas é já claro que, pelas desistências que houve no processo do concurso, não vai haver reserva de recrutamento em número suficiente para preencher todos os lugares do mapa de pessoal que nós poderíamos preencher. E isto leva-nos para uma questão essencial, também foi abordada aqui nesta intervenção. É que é muito difícil, numa situação em que diminuiu a taxa de desemprego, cativar para um trabalho tão duro e tão penoso, como é a recolha dos resíduos, trabalhadores nestes concursos. E este concurso evidencia bem esta situação. Se porventura houvesse melhores condições de remuneração destes trabalhadores, se calhar mais alguns estariam disponíveis para integrar os quadros do CIMAR e de outras entidades públicas que trabalham nesta área. Portanto, em termos de trabalhadores, tem sido um forte investimento e, na nossa intenção, é para continuar. É preciso lembrar também que esta administração pôs fim aos contratos de emprego e inserção, portanto, precariedade, que existia no CIMAR, em particular no setor dos resíduos, que eram 34 trabalhadores que estavam nesta situação e que passaram a ser, alguns desses, mas por concurso todos, trabalhadores efetivos deste serviço, pondo fim a essa injusta situação de precariedade. Aliás, aconteceu o mesmo na Câmara, num número até bastante superior. Depois, outros investimentos foram feitos, certamente ainda insuficientes, nas condições de trabalho localizadas nos resíduos, alguma limpeza. Estamos a programar a necessidade de um investimento mais forte que está a ser preparado e que há de ser discutido com os representantes dos trabalhadores para encontrar uma solução definitiva para um acolhimento adequado de todo aquele serviço e dos respectivos trabalhadores. Está em curso a empreitada para um novo posto de lavagem e lubrificação, lembrando também que, quando esta administração chegou, não havia sequer trabalho de manutenção e lubrificação, nem para as coisas mais simples no CIMAR, e passou a haver, e com este investimento, que é de umas centenas de milhares de euros, vamos ter melhores condições, já para não falar na questão do fardamento, do pagamento do subsídio de turno em período de férias, que também tinha sido retirado a determinada altura, e de um conjunto de outros procedimentos muito importantes. Quanto a viaturas, nós temos no CIMAR, nos resíduos, uma frota bastante envelhecida, que ao longo de muitos anos não foi renovada. E a essa não renovação correspondeu também uma intensíssima utilização das viaturas, o que leva a que elas tenham mais frequentes avarias, menos tempos de paragem, menos tempos para manutenção e para reparação. O que fizemos foi disponibilizar, por aluguer de longa duração e por aquisição, já mais 15 viaturas, e estão
mais 3 em procedimento para serem compradas, e estamos a perspectivar no Conselho de Administração encontrar um mecanismo financeiro que nos permita, nos próximos 2 anos, aumentar em muito a compra de viaturas para além do que é possível pelos orçamentos anuais dos CIMAR, que, como sabemos, não têm folga muito grande, apesar de terem feito alguns investimentos nesta área. Depois, ainda em relação à valorização dos trabalhadores, e aqui só em relação à questão da opção gestionária, de facto, quando o Orçamento do Estado incluiu essa norma, já os nossos orçamentos estavam aprovados. E o que o Orçamento do Estado diz, nos pareceres que pudemos recolher do ponto de vista jurídico, é que já antecipadamente devia estar prevista de forma explícita essa opção. Nós até incluímos, enquanto não se clarificava a questão jurídica, essas verbas nas verbas para recursos humanos para, se fosse possível, aplicar ainda este ano, mas isso não nos parece possível. A administração dos CIMAR e também a administração da Câmara tem toda a intenção de preparar o próximo orçamento com todas as condições para que esta opção possa ser utilizada, e estou de acordo que isto não pode esconder a necessidade de aumentos salariais na administração pública e também na administração local. Quanto aos procedimentos com privados, nós temos para nós muito clara uma questão. O pior serviço ao CIMAR, para a defesa do serviço público, é não responder às necessidades mais agudas da recolha dos resíduos. E o que decidimos foi, como recurso supletivo e não como opção de fundo, recorrer a prestadores privados, sobretudo neste período em que, por coincidência de férias e de outras razões que fazem diminuir a capacidade de resposta no serviço, nós temos ciclicamente grandes dificuldades em responder às necessidades da recolha de resíduos. E é para reforçar a nossa capacidade que se faz essa contratação. Noutras áreas, a vida tem-nos empurrado para isso, a todas as estruturas públicas, não só os CIMAR, tem havido necessidade, e é hoje indispensável, completar a capacidade própria das estruturas com recurso a reforço de operadores privados. Nós, no CIMAR e na Câmara, temos isso em inúmeras áreas. Lavagem de contentores, temos serviço próprio, mas nem temos até equipamentos que nos permitam lavar todo o tipo de contentores e, portanto, há sempre uma parte que temos que contratar fora. Na Câmara, zonas verdes, nós temos uma equipa própria e foi reforçada, mas continuamos a precisar de ter outro tipo de contratações. Asfaltamentos, a mesma coisa. Nos CIMAR, um conjunto de outras matérias, reparações, empreitadas na área dos pavimentos, empreitadas na colocação de contadores, completando aquilo que é feito pelo nosso serviço. Isso hoje é inevitável em muitas áreas se queremos manter um elevado nível de serviço público, porque não é possível à estrutura responder plenamente a tudo o que é necessário. E, portanto, em relação à contratação de prestadores privados, que não são a melhor opção, mesmo em termos de desempenho, isso é evidente, de contratação de prestadores privados, ela será sempre uma opção de recurso a que recorreremos sempre que for preciso defender o serviço público do CIMAR, para que o lixo não fique na rua e para que possamos, enquanto vamos trabalhando para reunir melhores condições na estrutura pública, para resolver esta questão. Não penso que isto deva ser definido como uma entrega ou uma concessão aos privados, não se trata disso, e também não penso que seja equiparável ao acordo que a Câmara de Loures fez com as juntas de freguesia para a recolha dos monos. Nós temos uma realidade na recolha dos monos de grande dimensão que não era possível resolver com condições mínimas nos CIMAR sem o apoio de outras forças e de outras entidades.
E isso também tem a ver com uma situação de gestão dos nossos recursos para nos permitir até continuar a recolher os monos, que os CIMAR continuam com uma equipa diária permanente a recolher monos, e também reforçar outras áreas em que estamos ainda mais carenciados, como é o caso da recolha seletiva, que neste momento é o ponto mais difícil da nossa gestão. Portanto, num mundo ideal e em que os serviços públicos tivessem sido, ao longo das últimas décadas, defendidos e tivessem sido criadas condições para que os recursos de que necessitam estivessem ao seu dispor, nós não teríamos que recorrer a estas opções de recurso. Mas na situação que está criada e em que precisamos de responder para não dar nenhum campo àqueles que querem que os CIMAR falhem, para depois dizer que privado é que era melhor, vamos recorrer às opções de recurso, que serão sempre de recurso, para defender o serviço público, procurando a todo momento requalificar o serviço, guarnecê-lo com um número suficiente de trabalhadores, de instrumentos de trabalho, de viaturas e de outros equipamentos para este serviço. E pensamos que esta é a melhor forma de defender o CIMAR e, portanto, de manter um serviço público como queremos que ele continue a ser no futuro, como foi ao longo de todos estes anos e como queremos que continue a ser no futuro. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os representantes do SETAL, que é quem traz o conjunto das questões a esta reunião da Câmara para esclarecimento, e iria completar de forma muito, digamos, parcelar algumas das questões que o Sr. Presidente já colocou, porque creio que o essencial daquilo que haveria a esclarecer já cabe inteiramente na intervenção que o Sr. Presidente teve a ocasião de fazer e que antecedeu esta minha. Em primeiro lugar, para dizer muito rapidamente e no que tem que ver com o feriado, portanto, primeiro com a questão da calendarização dos feriados e com a transmissão adequada aos trabalhadores do calendário dos feriados que deveriam ser trabalhados no contexto do ano 2019, reconhecer, em primeiro lugar, e assumir integralmente essa responsabilidade, que não terá sido perfeita a comunicação, digamos, a este nível, portanto, e em vários planos. A comunicação chegou tarde aos representantes sindicais, não foi perfeita, portanto, e naturalmente tem que se corrigir no futuro próximo e no próximo ano, seguramente que teremos, digamos, que funcionar de forma diferente. Assumo integralmente essa responsabilidade e naturalmente que, digamos, irei tentar corrigir no quadro das responsabilidades que tenho essa circunstância. Dizer também o seguinte: no dia 26 de julho, haverá um conjunto muito alargado de trabalhadores do município que vão estar a trabalhar. A começar pelos trabalhadores que vão estar em Cabeça de Montachique a garantir a abertura do parque, onde vamos a fazer a atribuição das condecorações municipais, passando pelos trabalhadores do Gabinete do Protocolo, pelos trabalhadores da Cultura, um conjunto muito alargado de profissões e digamos, de categorias profissionais que vão estar ao serviço no dia 26 de julho. Portanto, não é uma situação única, digamos, de não se trabalhar no dia 26 de julho. Para que possa haver festa, para que possa haver comemorações, tem que haver um conjunto de gente que vai, nesse dia, ter que trabalhar e será para eles um dia normal de trabalho. Temos que lhes render homenagem, tal como a todos os outros. De facto, não tem sido, digamos, essa a prática seguida relativamente aos resíduos sólidos. Não será de novo este ano, já foi clarificado esse aspecto, mas gostaria, não posso deixar de pôr em evidência, que, de facto, há um conjunto de grupos profissionais e trabalhadores e profissões que vão estar a funcionar no dia 26 de julho. Depois, relativamente à questão que é a questão magna, creio que traz hoje aqui as delegações sindicais do SETAL a esta nossa reunião. A questão da entrega de circuitos a privados. Eu permitia-me relembrar, porque esta confusão muitas vezes se estabelece na comunicação, que a privatização não é exatamente o mesmo que a prestação de serviços externos. A privatização, se nós formos ao dicionário, é o ato de tornar privado. E o ato de tornar privado, passando nomeadamente do domínio para o domínio da empresa privada, aquilo que é poder do Estado.
Ora, nós não estamos, nesta circunstância, em nenhum domínio de atividade dos serviços intermunicipalizados, portanto, nos 2 municípios de Loures e de Odivelas. Tem havido, como já foi aqui explicado, e num contexto muito particular, em que tem sido, digamos, aos poucos, têm sido criadas aos poucos um conjunto de dificuldades em relação ao recrutamento de pessoas para a prestação de um conjunto de serviços que são serviços essenciais do Estado, que são serviços essenciais, serviços públicos essenciais a prestar às populações, têm sido criados ao longo do tempo um conjunto de dificuldades que passam por questões que têm que ver com montantes salariais, com carreiras, com garantias, com direitos, etc., que têm dificultado em muito, com contratação pública, é preciso dizê-lo também com toda a clareza, que têm dificultado em muito aquilo que eram funções que há uns anos atrás, e começa a ser cada vez mais distante esse quadro, eram, em muitos casos, integralmente, digamos, desempenhados com mão de obra própria e no quadro daquilo que é o conjunto de trabalhadores próprios das instituições públicas. Isso aconteceu também nas autarquias locais e aconteceu naturalmente primeiro nos serviços municipalizados e agora nos serviços intermunicipalizados. Portanto, não se trata de caso virgem, portanto, o recurso de forma pontual ou continuada, entidades externas prestadoras de serviços para conseguirmos levar a cabo aquilo que é o serviço público. Porque o serviço não deixa de ser público por ser desempenhado por uma entidade privada ao serviço da entidade pública. E é preciso clarificar esta parte, porque, de facto, quer dizer, uma entidade privada que está ao serviço da entidade pública deve-lhe obediência e terá sempre baias e peias no desempenho da sua atividade que garantirão o controle público através do escrutínio das populações e, nomeadamente, através da votação que se faz, digamos, a cada 4 anos para os órgãos das autarquias locais e para o funcionamento, como é o caso deste órgão, democrático das instituições. Portanto, não é a mesma coisa uma entidade privada prestar a uma entidade pública um serviço ou esse serviço estar privatizado. E gostaria de lembrar que nos serviços intermunicipalizados, atividades como a leitura de contadores, a colocação de contadores, os cortes e restabelecimento de abastecimento de água, as empreitadas para os pavimentos, as empreitadas para ramais e condutos de água e águas residuais, as assistências técnicas a ar-condicionado, fotocopiadoras, reparação de viaturas, assistência, digamos, a instalações elétricas das estações elevatórias e válvulas, a faturação eletrónica, a elaboração de projetos, as aplicações informáticas, tudo isso é feito através do recurso a prestador externo, que é contratualizado pelos serviços intermunicipalizados, que são a entidade pública que presta um serviço público. E isto faz toda a diferença, e permitam-me estar a fazer referência a isto, eu bem sei que não será com certeza, digamos, na cabeça de quem aqui veio colocar estas questões que está a confusão, mas muitas vezes sou confrontado, portanto, ou na rua, ou por trabalhadores, ou até com representantes de algumas organizações sindicais, com esta confusão que se tem vindo progressivamente a estabelecer e que é preciso dar combate e esclarecimento, e que é a ideia de que, ao recorrer a um prestador externo, estamos a privatizar um serviço. Depois, dizer o seguinte, tal como o Sr. Presidente aqui já esteve ocasião de dizer, nós fizemos este ano, à semelhança do que tinha acontecido o ano passado, e para um período que é o período do verão, o período que vai de junho a setembro, junho, julho, agosto e setembro, recurso a uma entidade externa para a recolha de resíduos sólidos indiferenciados nas áreas que consideramos que são problemáticas. Nós, no período do verão, temos sempre maiores dificuldades. Temos maiores dificuldades porque, primeiro, a produção aumenta, há mais gente em casa, logo a produção de resíduos aumenta, e temos a dificuldade que resulta do facto de termos trabalhadores que também estão de férias. E uma maior dificuldade a somar às dificuldades que já são sabidas na operação. Dificuldades com falta de pessoal, dificuldades com viaturas que têm o envelhecimento que aqui já foi referenciado, e que eu não vou de novo estar a amassar-vos com esses dados. Eu acho que é evidente que o verão será sempre uma altura mais problemática. E aquilo que nos pareceu, à semelhança do que aconteceu o ano passado, é que faria todo o sentido nós criarmos condições para termos um verão sem sobressaltos. Porque a produção que tem vindo a crescer de forma continuada só pode significar no decurso deste ano que nós continuaremos a ter, digamos, um acréscimo de produção de resíduos sólidos e que temos que estar preparados para dar uma resposta que é a resposta que as pessoas esperam de nós. Os munícipes pagam as suas tarifas e esperam ver o serviço bem feito, querem o serviço prestado em condições. Nós, se temos, digamos, uma situação depauperada em termos de trabalhadores e uma situação
população depauperada em termos de material circulante, nomeadamente viaturas, temos que ter uma redundância. Temos que ter alguém que nos ajude a desempenhar aquilo que são as nossas inadiáveis tarefas, porque as pessoas não podem esperar uma semana com o lixo por recolher, quando alguma coisa acontece. E nós sabemos também que temos, infelizmente, um nível de horas não trabalhadas, portanto, nos serviços intermunicipalizados, bastante elevado, que nesta altura, por via das férias, se agrava. Portanto, se não tivermos outros mecanismos a que recorrer, aquilo que vai acontecer é que o lixo se vai acumular e vamos estar, isso sim, a colocar sob fogo e debaixo de crítica aquilo que é a opinião que as pessoas têm em relação ao serviço público, dando assim armas e argumentos àqueles que defendem de há muito tempo a esta parte que a privatização é que era a solução para a recolha. Portanto, isso, eu creio que tanto esta administração como os trabalhadores seguramente não é isso que desejam e não é por isso que se têm batido e não é isso que têm vindo a implementar. Defender a qualidade do serviço público é, salvo melhor opinião, defender a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos municípios. E aquilo que procurámos fazer com esta contratualização de 5 circuitos foi claramente nesse sentido. E foi inserido nessa linha de trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos em relação aos serviços intermunicipalizados. Quando se investe, como aqui já foi referido, mais de 3 milhões de euros na aquisição ou aluguer operacional de viaturas. Quando se colocam ao serviço 60 pessoas com a perspectiva de, nos tempos mais próximos, virmos a ter mais 2 dezenas de pessoas. Quando se faz um protocolo com as juntas de freguesia, que são entidades públicas, para melhorarmos a qualidade do serviço prestado às populações, isso pode, de alguma forma, ser confundido com a ideia de que nós estamos a privatizar um serviço. Ou isso é exatamente o contrário, apostar na gestão pública, apostar nos meios que são de todos, apostar no controle democrático por parte das populações e manter sob a esfera pública o serviço essencial que é a recolha de resíduos. Eu creio que é óbvia a conclusão que temos a tirar. É que esta administração tem, digamos, investido exatamente na manutenção na esfera pública e no domínio público de um serviço que consideramos essencial às populações. Abastecimento de águas, tratamento de esgotos e recolha de resíduos sólidos urbanos são 3 áreas que, na nossa opinião, não devem ser entregues ao privado. O que não significa que não recorramos ao privado sempre que necessário para garantir a qualidade do serviço público que é prestado às pessoas. Disse o Sr. Presidente.